Uma feliz Páscoa para você, para sua família, em Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus. A nossa reflexão hoje é sobre a Páscoa. Estamos na semana da Páscoa. Quando nós olhamos para a Bíblia, a palavra de Deus, no Antigo Testamento, no livro de Êxodo, e de um modo específico, por exemplo, no capítulo 12, nós temos uma narrativa do contexto onde foi instituída a Páscoa. Por uma questão de tempo, nós não leremos Êxodo capítulo 12, citarei apenas algumas partes dessa passagem, mas quero te desafiar a abrir a tua Bíblia e ler Êxodo capítulo 12. E você vai perceber que a Páscoa, assim como a ceia do Senhor, instituída por Jesus Cristo no Novo Testamento, a Páscoa e a ceia são celebrações comunitárias, celebrações da libertação da escravidão. No caso do Antigo Testamento, escravidão do Egito; no Novo Testamento, da escravidão do pecado, da escravidão e das suas consequências. Celebração da vida de adoração a Deus no Espírito Santo, por meio da fé em Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus. E quando nós olhamos para Êxodo capítulo 12, naquele contexto em que Deus liberta o seu povo da escravidão, ele fala assim: esta é a Páscoa do Senhor. Esse dia será um memorial que vocês e todos os seus descendentes celebrarão com festa ao Senhor. Ainda Êxodo capítulo 12, versículo 27 fala: este é o sacrifício da Páscoa do Senhor, que passou diante das casas dos israelitas no Egito, quando feriu de morte os egípcios e livrou nossas casas. Então o povo inclinou-se e o adorou. Deus que libertou o seu povo do Egito para ir servir, cultuar ao Senhor Deus, num contexto da libertação dada por Deus. Da história da Páscoa, assim como da ceia do Senhor, quando o Senhor Jesus Cristo institui a ceia, nós podemos aprender que Deus ouve o clamor do seu povo. Deus ouve o clamor do pecador arrependido, humilde e sincero. Em Êxodo capítulo 2 fala: então clamaram, e o seu clamor por causa da escravidão subiu a Deus. Êxodo capítulo 3, versículo 7, Deus fala assim: tenho visto a opressão sobre o meu povo que está no Egito, tenho visto o seu clamor por causa dos opressores, conheço os seus sofrimentos. O Salmo 116, o salmista fala: então invoquei o nome do Senhor, versículo 4. Ó Senhor, livra-me a alma, compassivo e justo é o Senhor, o nosso Deus é misericordioso, o Senhor vela pelos simples, achava-me prostrado e Ele me salvou. É o mesmo que nós lemos em Romanos capítulo 10, versículo 13, quando fala: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas não há salvação, não há reconciliação com Deus, não há libertação da escravidão, da condenação do pecado, da morte eterna, sem o derramamento de sangue. Assim como no contexto de Êxodo 12, a lei de Deus exigia o sangue de um cordeiro aspergido sobre os umbrais da porta, para que ali pudesse haver vida e não morte. Também nós olhamos para o Novo Testamento e em 1 Pedro capítulo 1, versículo 19, lemos: mas fostes resgatados da escravidão, resgatados da morte, do poder do pecado, foste resgatado pelo precioso sangue, como de um cordeiro, sem defeito e sem mancha, o sangue de Jesus Cristo. O mesmo Jesus Cristo que João Batista fala, está registrado em João 1:29. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha em sua direção e disse: este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por isso, nós somos convidados a celebrar a Páscoa, conforme diz 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7, porque Cristo, nosso Cordeiro da Páscoa, já foi sacrificado. Que verdadeiramente você entenda perfeito e verdadeiro sentido da Páscoa em Jesus Cristo, Cordeiro de Deus. Um forte abraço.